O mensalão de Brasília, que envolve os ex-governadores Joaquim Roriz e José Roberto Arruda, volta a despertar a atenção das autoridades. Uma nova fita entregue ao Ministério Público mostra a deputada federal Jaqueline Roriz, filha do ex-governador, recebendo um maço de dinheiro das mãos de um ex-secretário. No vídeo, a deputada Jaqueline Roriz e o marido dela, Manuel Neto, aparecem na sala do ex-secretário de Relações Institucionais do Governo do Distrito Federal, Durval Barbosa. Eles recebem um maço de dinheiro que teria sido utilizado na campanha dela para a reeleição em 2006. O pacote continha 50 mil, que a deputada achou pouco, e afirmou: tem possibilidade de você aumentar isso para mim? Você tem possibilidade de se aumentar para mim? O ex-secretário que entregou o dinheiro foi quem revelou o escândalo de corrupção, que ficou conhecido como o Mensalão do DEM, de Brasília, que derrubou o ex-governador José Roberto Arruda. O vídeo está em análise pelo Ministério Público. Nós tentamos ouvir a versão da deputada, mas não foi possível fazer contato com ela ou com o gabinete dela em Brasília. Bom, esse a gente pode dizer que é um trabalho em equipe, é isso, Cortella? Uma família unida, né? Aqueles que fazem essa defesa. E eu lembro de uma coisa que eu acho... Tem um ditado antigo que diz que quem sai aos seus não degenera. Mas tem algumas famílias que é quem sai aos seus não regenera. Toda semana tem uma nova amostra, alguma coisa, a regeneração, ela não aparece de jeito nenhum. O Durval era um homem de confiança, né? Você imagina os que não eram. Pois é, ele era um homem de confiança e, ao que parece, ele tem um saco de fitas, porque não é DVD, a coisa é tão antiga que vem nas fitas, né? Ele tem um saco de fitas, de vez em quando ele saca uma, né? Ele, de vez em quando ele compromete alguém, ele aumenta o problema, né? Agora, realmente não há mais nada que a opinião pública tenha que saber para considerar execrável esse conjunto de figuras públicas que governaram o Brasil durante tanto tempo. Eu tenho uma curiosidade, né, de ver como é que o Ministério Público pode lidar, dado que isso aconteceu há quase 5 anos. A deputada foi eleita como tal, se existe, digamos, um ficha limpa retroativo. É impossível, porque ela foi eleita em 2006 e reeleita provavelmente agora. Não sei se ela foi reeleita agora, se ela se candidatou e foi reeleita em 2010. Sim, foi. Se foi, aí então é que é improvável, porque a menos que se prove que houve problemas agora em 2010. Mas se não, é só a imagem pública que foi comprometida. Olha, o Ministério Público Eleitoral vai pedir a condenação do senador Fernando Collor de Mello por manipulação de resultado de pesquisa na eleição de 2010. A pesquisa foi feita por um grupo de comunicação que pertence à família de Collor. Para o Ministério Público, a fraude é suficiente para enquadrar o senador na lei da ficha limpa por ato abusivo. O processo segue agora para o Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Se for condenado, Collor pode ficar até 8 anos impedido de se eleger. O cultivo de transgênicos chegou para ficar. Um relatório internacional coloca o Brasil como o país que mais aumentou a plantação desse tipo de produto no ano passado. Mas nos supermercados, o consumidor ainda enfrenta problemas na hora de identificar produtos geneticamente modificados. Pelo segundo ano consecutivo, o Brasil é o país que mais amplia sua área de cultivo de transgênicos. De 2009 a 2010, o aumento foi de 19%, o maior índice entre os 29 países que permitem a plantação de espécies geneticamente modificadas. Os principais produtos são a soja e o milho. O Brasil tem a segunda maior área de cultivo, atrás apenas dos Estados Unidos. O comércio de sementes modificadas no mundo começou em 1996, com produtos da multinacional Monsanto. No Brasil, os transgênicos foram permitidos em 2003, depois que sementes de soja transgênica já haviam sido plantadas. Com a promessa de variedades mais resistentes e produtivas, o cultivo, segundo ambientalistas, exige mais agrotóxicos. Além disso, não há consenso sobre as consequências dos transgênicos para o organismo. A face mais preocupante disso está no supermercado. A lei determina que todo produto que tenha em sua constituição mais de 1% de transgênicos receba um selo de identificação. Até hoje, apenas um produto ganhou esse rótulo: o óleo de soja. O consumidor está comprando sem saber o que leva para casa. Transgênico, produtos transgênicos. Descuida, nunca reparo. Todos os produtos devem conter na embalagem todas as especificações necessárias.
A lei também determina que a carne de animais alimentados com ração que contenha transgênicos seja identificada. Para o Instituto de Defesa do Consumidor, o direito à informação está sendo lesado. O IDEC defende a rotulagem para qualquer quantidade de itens modificados no produto. A presença de informação no rótulo sobre a origem do produto ser transgênico é importante para garantir ao consumidor o direito de escolha se ele pretende ou não consumir esse tipo de produto. Para que a lei seja cumprida, ainda falta fiscalização. Falta vontade dos fornecedores em cumprirem as normas e informarem adequadamente os consumidores. Além do rótulo, acho que tem que ter uma explicação, tem que ter uma divulgação maior da repercussão ou das consequências do consumo do transgênico. O problema é esse. Não é porque você saber só que tem ou não tem transgênico... Essa situação reúne dois grandes inconvenientes. De um lado, o fato de que não se sabe realmente quais são as consequências, os males que o transgênico provoca no organismo de quem o consome. Já se sabe mais, na verdade, sobre os males que o transgênico provoca no cultivo. Por quê? Porque exige muito agrotóxico, porque faz uma seleção de pragas que torna inviável quase o tratamento das plantas não transgênicas, porque a ocupação por transgênico, o uso do agrotóxico, prejudica quem não planta transgênico, né? E, finalmente, quem consome não está sequer sendo informado de que está consumindo este produto. E não é só... E aí fazer a sua escolha, né? E não é só o produto que levou diretamente transgênico, são os animais que consomem ração oriunda de soja transgênica, oriunda de milho transgênico. Há uma cadeia de problemas que é altamente irresponsável a forma como nós estamos tratando isso. A gente tem uma série de coisas no nosso cotidiano que elas precisam mesmo de maior atenção. Acho que em relação aos transgênicos, há tudo isso que o Não Mais levanta, mas a gente também precisa cautela para não ter nenhuma rejeição, né, por conta de um desconhecimento e nenhuma adesão, né, apenas porque a ciência diz que funciona. Ao contrário, há órgãos reguladores em relação a isso, né, o CTN-Bio no Brasil precisa lidar, né, com essa questão e torná-la uma campanha de divulgação. Acho que a gente depender dos órgãos reguladores está duro, hein? Isso, veio para ficar por mais tempo. Houve um momento que a gente nem conferia, né, nos produtos qual era o número de calorias que tinha, depois se passou a olhar. Né? Em relação, por exemplo, ao uso de sódio, numa série de situações, a mesma coisa ela vem à tona. Então eu acho que é algo que é novo e precisa de atenção. Não há todos os males e nem todos os bens já comprovados. Nessa transição, toda cautela, cautela e caldo de galinha, e um caldo que não pode nem ter muito sódio, nem ser transgênico. E a galinha também não receber muito antibiótico, porque senão o ovo também vem... Pois é, e aí não é transgênico o antibiótico, e aí você tem isso. Então, há uma série de tramas que precisam ser vistas não só como um negócio, mas uma questão mesmo, né, de proteção à nossa sanidade. Um investimento de 140 milhões de reais. Todo esse dinheiro está sendo usado nas obras de reurbanização da favela do Real Parque, no Morumbi, bairro nobre da Zona Sul aqui de São Paulo. Mas os moradores dos prédios de luxo foram à justiça denunciar irregularidades nas obras de construção de 28 prédios que vão abrigar 6 mil pessoas. Washington tem 32 anos, cresceu na favela do Real Parque, no bairro do Morumbi, Zona Sul de São Paulo. Ele é um dos moradores que vão ser beneficiados com o projeto de reurbanização da área. A gente vê que é um projeto bacana, que eu acho que vai dar para atender a comunidade, mas a gente precisa conversar, ainda tem bastante coisa que pode melhorar ainda. A favela é vizinha de prédios de alto padrão. Agora, moradores de 9 destes condomínios entraram com uma representação junto ao Ministério Público e ação na Justiça, pedindo o embargo da obra. O representante dos moradores afirma que não foi feito estudo de impacto ambiental e a obra não tem alvará. O terreno, segundo o advogado, era ocupado por um lixão. Basta olhar para verificar que os terrenos têm contaminação de solo, em razão do acúmulo de lixo durante muitos e muitos anos nessa área. Oficialmente não há nenhum indício. Se existisse indício, pelo menos o Ministério Público teria entrado com uma ação civil, uma ação cautelar, para pelo menos paralisar as obras até que se confirmasse ou não a existência da poluição. Essa área não é considerada contaminada.
O advogado especialista em meio ambiente explica que as áreas de interesse social, como o terreno onde está sendo feita a reurbanização da favela, estão desobrigadas de estudo de impacto ambiental. A legislação ambiental protege essa atividade, ela não obstrui. Há uma norma do Conselho Nacional do Meio Ambiente, uma resolução CONAMA recente de 2009, que inclusive estabelece o licenciamento ambiental simplificado para a construção de habitações de interesse social. O vice-presidente da Associação Amigos do Bairro diz que o projeto, como está hoje, vai trazer prejuízos do ponto de vista ambiental e terá impacto no trânsito da região. As ruas que vão ter acesso para os prédios, hoje não circula um volume grande de automóveis, então o que vai acontecer é um caos numa malha viária que já está saturada. Não tem qualquer sustentação para uma ação civil pública. O que me parece nessa história toda, isso de ouvir da imprensa, rapidamente com o secretário, é que existe um movimento dos condomínios do entorno para que não construa essas habitações de baixa renda. Querem começar a comentar por onde? Pelo que diz eu o acho promotor? Que a matéria está muito bem fundamentada com as várias opiniões, mas eu queria opinar num pedacinho. Não é que a favela ela está no Real Parque, ela é Real Parque. Quando se fala da Sociedade de Amigos do Bairro, de que bairro está se falando? Tem dois bairros, um bairro onde tem os condomínios mais sofisticados e o outro onde fica a favela. Amigos de qual bairro? A favela é o Real Parque também, tal como os outros prédios. Aquilo é um bairro. As pessoas não estão sendo levadas de outro local, especialmente para aquele local, né, como se aquilo fosse algo inédito em relação a isso. Elas já vivem naquela região. Quer dizer, isso cheira mais um medo de ter nas redondezas uns prédios mais simples. Não, um medo de que se consolide ali a vida de pessoas pobres. Quer dizer, eles certamente tinham a esperança de que, como eram barracos, eram construções precárias, que com o tempo aquilo pudesse até desaparecer. A ideia de fazer prédios vai consolidar a presença de populações com as quais eles nunca se preocuparam antes, porque se o terreno era contaminado, é contaminado há quanto tempo? Os barracos foram construídos sob o lixão. Há quanto tempo é que essa contaminação existe? Se havia problema ambiental, por que eles não promoveram um trabalho com a favela anterior, tal como ela era, para melhorar ambientalmente a vida de todos no bairro, como diz o Cortella, que é um bairro que é de todos? Ora, está muito claro o que está havendo ali. O poder público agiu corretamente no sentido de dar uma vida melhor a essas pessoas num local onde elas já moravam, de modo a... E que certamente muitas devem trabalhar nas redondezas. Mas não tenha dúvida disso. Agora, é compreensível que parte dos moradores dos prédios mais ricos reaja. É compreensível, mas não é aceitável. Por que é compreensível? Todas as vezes que a gente precisa construir um presídio, todo mundo acha que precisa ter mais presídio. Mas quando alguém avisa numa cidade que o presídio vai ser na região, aí você tem uma grita. Mas aí a comparação Não estou falando do presídio em si, estou falando do local em que você tem algo que você possa achar que possa perturbar a tua situação. Mas então, o que é fantástico algumas é que não pessoas, elas podem reclamar. Eu não estou falando contra, né, essa associação que está reivindicando uma postura. Agora, eu acho que o argumento utilizado, como o Novaes bem montou, ele é muito frágil. Não, mas eu quero dizer que eu sou contra a atitude da associação. Mas ela tem o direito de fazer isso. Não, o direito é outra coisa. É um direito de opinião, mas eu sou contra o que se expressa, inclusive, uma opinião tão ofensiva, tão cínica, tão desagradável. Eu sou contra que se expresse isso, que se diga isso, quer dizer, merece todo o combate esse tipo de atitude. Não, e outra coisa, quando ele fala ali do fluxo de automóveis que vai trazer, primeiro... vamos supor que tenha, todo mundo que vai morar nesses prédios, cada um tem um automóvel, mas você cria bolsões para as pessoas colocarem. Você viu o tamanho dos prédios em volta? A reportagem mostrou a quantidade de torres que tem ali. Os prédios vão ser prédios baixos, porque vão ser prédios sem elevador, certamente. Então, a capacidade... Você acha que essa é a famosa luta de classes? Mas não tenha dúvida. Encarnada não, e depois no território. disse o Cortella, se fosse para construir um shopping, ninguém ia estar reclamando. Agora, acho que vocês estão exagerando em relação ao direito de protesto. Os dois blocos podem reagir. Quem está lá pode dizer ninguém disse que não pode. O que eu digo, o que eu quero é afastar qualquer possibilidade de que eu tenha a menor
simpatia ou a menor motivação para aceitar com tolerância esse tipo de atitude. Eu sou intolerante com essas pessoas que fazem uma coisa dessa. Ele nem ia aceitar com simpatia ou não simpatia, é o que a gente está vendo. Não, você está interpretando a posição como se ela fosse uma posição cínica. Isto é, eles estão dizendo uma coisa, mas não é isso. Mas e não é? Quando foi que eles antes se levantaram para defender o bem-estar daquelas pessoas quando não havia o projeto dos prédios? Aonde está a preocupação ambiental e a preocupação com a saúde pública antes que esse projeto acontecesse? Quando o projeto apareceu, aí eles se mexeram para quê? Opa, vão consolidar esses pobres aqui perto da gente, vamos tirá-los, vamos impedir isso. Aí vão pegar a legislação ambiental. Eu quero saber o seguinte, os prédios que estão ali receberam o relatório de impacto ambiental para receber o habite? Se aquilo foi feito tudo direitinho, então, bonitinho, se for feito é hora de investigar. Se foram feita uma outra associação dos amigos do bairro, eles podem investigar isso também. Eu acho bom. O que eu estou defendendo é a condição de protestar. Não, isso, claro, imagina, tanto é que tem aqui um espaço aberto no Jornal da Cultura para eles serem ouvidos. Perfeito. A seguir, a evolução da tecnologia de imagens e as novidades da terceira dimensão. E mais, a Interpol emite alerta contra o coronel Gaddafi e 15 integrantes do governo líbio.